todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem este mundo estimava, estava doente e moribundo. Quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que ele conceda isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhes o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade de um soldado sobre o meu poder. E digo a este: vai, ele vai. E a outro: vem, ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. E ouvindo Jesus isso, maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Amém, graças a Deus. Esse capítulo, irmãos, se os irmãos lerem, os irmãos veem que Jesus, ele acaba abençoando um centurião, que era um homem da autoridade da época, mas logo após ele abençoa uma viúva. Esse centurião, os irmãos podem perceber, quando chegou os anciãos na sinagoga: ajuda ele, hein? Porque ele contribui. Então ajuda ele aí, né? Porque o homem é caridoso, o homem realmente tem a mão aberta para as coisas de Deus, então ajuda ele. E Jesus iria ajudá-lo, e acabou ajudando. Aí muitos dizem: olha, só ajudou aquele homem porque ele pode contribuir financeiramente para o ministério dele. Mas o mais interessante é que pouco depois, o próprio Lucas, que escreveu isso, ele fala sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Viúva não tinha nada, mas mesmo assim Jesus abençoou. Aquele que poderia ajudar muito a Jesus financeiramente, Jesus ajudou. E aquela que não poderia ajudar em nada ao Senhor Jesus, financeiramente falando, com bens, com hospedaria, qualquer coisa material, Jesus também ajudou, mostrando o quão bom é Jesus para todos aqueles que o buscam, não importando a sua condição financeira, não importando a sua condição social. Jesus simplesmente, ele é bom e ele abençoa. Mas enfatizando uma coisa, irmãos, lendo mais a palavra de Deus, eu não tinha como fazer uma pregação decente de 25 minutos só enfatizando isso. Mas eu também reparei que nesse capítulo que Jesus teve compaixão de algumas pessoas. E a compaixão, enfatizando mais uma vez aos irmãos, quer dizer sofrer junto. Paixão quer dizer sofrer. E sempre está falando com, conjunção, compaixão, conjuração, quer dizer conjuntamente, juntamente. Então, quando Jesus teve compaixão de alguém, ele conseguiu sofrer o mesmo sofrimento que aquela pessoa teve. Ele teve compaixão, ele conseguiu exprimir todos os sentimentos de sofrimento que a pessoa a qual ele viu, ele também sentiu aquilo da mesma intensidade e agiu. E Jesus teve compaixão desse centurião, teve compaixão dessa viúva, e também teve compaixão, um pouco mais à frente no capítulo, de uma mulher que, segundo a própria palavra de Deus, era uma pecadora. Uma mulher pecadora. E Jesus teve compaixão dela. Isso nos ensina, irmãos, pelo menos nesse texto da palavra de Deus, que Jesus tem compaixão daqueles que são humildes, daqueles que são desamparados e daqueles que são desprezados. Porque nós entendemos que quando o Senhor Jesus Cristo ajudou o servo daquele centurião lá em Cafarnaum,
homem não teve nenhuma atitude de soberba, não teve nenhuma atitude de se achar superior ao Senhor Jesus por causa da sua posição de cidadão romano. Ele foi muito humilde, extremamente humilde. Ele poderia chegar ao Senhor Jesus conhecendo quem era, o que ele fez, o poder que ele tinha, o quão as multidões se chegavam até a ele, o quão os enfermos eram curados. Ele poderia chegar com sua autoridade e falar igual o rei da Síria, que mandou uma carta para dizer: olha, está indo aí meu servo Naamã, é general, cura ele. Aí o rei de Israel vira aqui, pode ter guerra, né? Eu não sou Deus para dar vida ou tirar a vida. Ele está doido. Aí Eliseu vira aqui e falou: não, deixa ele vir. Ele vai saber quem profeta Israel. Mas um rei, por ter autoridade, ele não tem aquele traquejo humilde, aquele traquejo diplomático. Ele simplesmente fala uma palavra arrogante. E esse centurião estava numa posição, podemos dizer, social, acima de Jesus. Ele representava os colonizadores e Jesus era o colonizado. Jesus era o servo dele. Ele estava ali debaixo de uma autoridade. Ele tinha as pessoas que estavam naquele lugar de Cafarnaum tinham que obedecer a ele. Mas quando ele se viu numa situação desesperada, a qual uma pessoa foi ele muito amava, estava doente, estava moribundo, e esse homem, conforme a palavra de Deus diz, era uma pessoa humilde, aparentemente temia a Deus, a ponto de edificar uma sinagoga. É uma pessoa que realmente respeitava muito de Deus, já não era uma pessoa soberba. Quando ele ouviu falar de Jesus, ele não agiu de soberbo. Ele não agiu de um modo ao qual poderia afrontar o Senhor Jesus. Mas ele chegou ao Senhor Jesus com tanta humildade, irmãos, que raramente você encontra nos evangelhos, dos 4 evangelhos, alguém que chegou com tanta humildade diante de Jesus. Porque geralmente as pessoas chegavam até Jesus e pediam alguma coisa, rogavam por algo, tentavam muitas vezes chantagear o Senhor Jesus Cristo, tentavam ludibriá-lo, chegavam com astúcia. Mas esse homem não teve nem coragem de falar com Jesus. Ele não teve nem a hombridade de chegar até Jesus, não porque ele achava Jesus impuro, mas porque ele se achava Jesus superior a ele. Ele sabia que aquele homem que estava fazendo tanto milagre não era comum. Ele não via isso nos lugares aos quais o Império Romano colonizava aquela cidade, aquelas nações. Ele não via isso em outros deuses, não via isso nos seus deuses, Marte, Júpiter, aqueles deuses todos romanos. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, olha, Jesus alimentou 5.000 homens com dois pães e 5 peixes, olha, Jesus curou todos os enfermos de uma só vez, olha, Jesus purificou um leproso. Ele ouviu aquilo e se espantou. Eu falei: para esse homem eu não posso nem chegar perto. Não tenho como chegar perto dele. Mas eu vou pedir. Vocês vão lá, vocês falam com ele, vocês conhecem a palavra de Deus, vai lá e fala com ele, interceda por mim. Eu não tenho condição de chegar até ele. Irmãos, nós vemos que a atitude de humildade diante do Senhor, ela é de suma importância. Acredito que eu apareço aqui na igreja, mas eu repito, eu nunca vi Deus abençoar alguém com posição arrogante, com posição soberba. Nunca. Nunca chega diante de Deus como se ele fosse obrigado a fazer algo. Por mais importante que seja para você, por mais assim, crucial que seja para a sua vida, que talvez você ache que há alguma injustiça naquilo, nunca se chegue de um modo arrogante diante do Senhor. Ele tem tudo. Ele é o dono de tudo. Teve um dia que Moisés chegou até um monte e Deus falou a Moisés: eu vou destruir todo mundo. Esse povo que prevaleceu, eu vou matar todo mundo no deserto, e de ti farei uma nação bem maior do que essa. Bem maior do que essa. E Moisés não aceitou aquilo. Mas depois Moisés voltou
ao Senhor para que ele se apresentasse a ele. E que se não fosse possível ele não ver a glória de Deus, ele não ver o rosto, a face do Senhor, que riscaria-se o nome dele do livro. Olha, pode riscar o meu nome do teu livro que está escrito. Se eu não ver a tua glória, se eu não ver a tua face. E disse Deus, olha, do meu livro eu riscarei o que eu quiser. Terei misericórdia, se eu tiver misericórdia, compadecerei de quem eu me compadecer. Quem é o barro que usa ao olheiro? Que fazes? Essas coisas estão na Bíblia. Eu não estou inventando. Aqui há 3 obreiros, há uma igreja que lê a Bíblia, os irmãos podem consultar. O único modo de chegar ao Senhor para ser abençoado é realmente sabendo a grandeza dele, sabendo realmente o poder. Chegar duvidando também não ajuda em nada também, chegar duvidando. Tem que chegar crendo. Vai chegar com humildade, sabendo que ele sabe todas as coisas. Ele sabe o momento certo de agir, a hora de agir, como agir e quando agir. Chegue suplicante. Chegue realmente reconhecendo a grandeza, o poderio, a autoridade que há no Senhor Jesus Cristo. Se esse homem, de um modo social, tinha uma situação melhor do que Jesus, ele não foi de maneira alguma arrogante. Você já falou com algum juiz alguma vez? Com algum deputado? O modo ao qual eles tratam as pessoas mais humildes, a dificuldade que é para falar com essas pessoas olhando de cima, é muito difícil. Até algumas autoridades eclesiásticas, quando você falar, é uma dificuldade, não dá para chegar até eles. Então, são vários assessores, seguranças, não dá para chegar, são pessoas intocáveis. São pessoas que não se dá para chegar até eles de maneira alguma. Agora, diante do Senhor Jesus, ao qual nós devemos, que nós chamamos de Senhor, que nós dizemos que Ele é realmente o soberano em nossas vidas, por que chegasse de maneira arrogante? Como se Ele tivesse obrigação de algo. Não há obrigação de nada, mas Ele tem poder para mudar. Mas o modo ao qual o homem, ao qual é apenas pós da terra, que é apenas mais um caco no meio de caco, é chegar se humilhando mesmo. A Bíblia diz que a humildade procede a honra. Se você quer ser honrado por Deus, chega humildemente. Chega de um modo realmente, sem tentar colocar Deus contra a parede. Você não vai ganhar nada com isso. Você não vai convencer a Deus. Você não vai convencer a Deus da sua miserabilidade. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe de todas as coisas. Mas chegue-se a Ele. Ninguém, não adianta querer convencer a Deus. Você pode convencer a mim. Você pode convencer qualquer pessoa do mundo com os argumentos mais sociológicos possíveis, psicológicos, ideológicos, não importa o tipo de argumento. Mas diante de Deus, querer convencer a Deus de algo é muito difícil, né? Não há nenhuma condição para fazer isso. Porque, como disse Paulo, quem foi o seu conselheiro? E quem primeiro lhe deu para que lhe fosse restituído? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas eternamente. Amém. Então, diante de Deus, só tem um modo de chegar: com muita humildade. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, e ele, ao seu tempo, vos exaltará. Os humilhados serão exaltados, os últimos serão os primeiros. Então, tem toda uma base bíblica de você chegar de modo humilhante diante de Deus. Mas uma outra parte muito importante é que Deus abençoa os desamparados. Quem são os desamparados? São aquelas pessoas que não têm condições de fazer nada. Muitas pessoas não têm bons planos de saúde. Se eles tiverem qualquer doença que nos assola, eles podem procurar os melhores médicos. A medicina brasileira, eu acho que de alto nível, não deixa de ver a nenhum país do mundo. O problema é você que sabota, é complicado. Mas se você for para o Sírio-Libanês, se você for para o Albert Einstein, se você for no Hospital Samaritano, você terá o melhor tratamento que qualquer lugar do mundo poderia te dar.
pode ver que os presidentes das nações aqui do lado não estão indo para os Estados Unidos, como antigamente, ou para a Alemanha, para a Inglaterra, estão indo para o Brasil. Porque as condições financeiras deles podem ajudá-los a ter alguma esperança de cura pelos recursos tecnológicos da medicina brasileira. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele abençoa os desamparados. Os desamparados são aqueles que não conseguem de maneira alguma fazer alguma coisa por si mesmos. Eles não têm amparo nenhum. Eles não têm ninguém para que quando eles vierem cair, tem alguém do lado. Que amparo é isso? Alguém está caindo, mas tem um amparo. Ele não vai cair. Ele não vai se achar no chão. E Jesus, Ele abençoa essas pessoas. Ele tem compaixão dessas pessoas. Pessoas que quando estão com forte depressão não têm dinheiro para pagar um psicanalista. Tem que recorrer ao Senhor Jesus. Você não vai ter um amparo de um profissional que tem um divã, que tem estudos de 6 anos de psicanalística, de terapias psicológicas, coisas positivo. Mas terá o Espírito Santo para te consolar. Quando você ficar doente, talvez você não vai ter um auxílio libanês para dar a cura da sua doença, mas terá o Espírito Santo para curar as suas enfermidades. Quando você estiver desempregado, talvez você não vai ter uma pessoa que está um profissional, uma pessoa que tem condições de colocar você no mercado. Tem um nome em inglês para isso, eu não vou falar o nome em inglês. Mas terá o próprio Deus abrir as portas, e quando Ele abre a porta, a palavra do Senhor diz que ninguém impede. Não temos condições, nosso dinheiro não dá condições de alcançarmos nada. O nosso dinheiro não dá condições de termos absolutamente nada daquilo que as pessoas mais abastadas podem conseguir. Eles têm um amparo, eles têm a consolação do dinheiro, mas nós temos o Espírito Santo. E maior é o que está conosco do que está com eles. Maior é o que está conosco do que aquele que está com eles. Porque essa mulher, irmãos, aqui é um desespero total. A mulher tinha um único filho. Esse filho morre. E ela viu. Acabou. E ela vive de esmola. Ou da caridade de algum parente. Mas esse parente não tinha nenhuma obrigação legal para ela. Na época não tinha INSS, não tinha IAMPS, não tinha Bolsa Família, não tinha nada disso. Ia passar fome, ia depender da bondade das pessoas. E Jesus viu isso. Jesus nem teve compaixão do menino que morreu. Teve compaixão dela. Morreu, faz parte da vida. Mas você tem compaixão dela. Essa mulher vai passar fome. Essa mulher vai viver mendigando. Essa mulher não terá mais um teto para viver. Eu vou ressuscitar o filho dela. Ela estava desamparada pelo Estado, pelos seus parentes, pelos seus amigos. Eles ajudariam ela até o inteiro. Pegariam no esquife, colocariam, ou sepultariam, ou colocariam, ou enterrariam, não sei como os judeus faziam, mas sempre sepultavam em pedras. Mas dali para frente, ela ia viver sozinha, sem ninguém. Mas Jesus, aquele que tem compaixão dos que estão desamparados, aqueles que não têm ninguém, diz não. Esses aqui vão voltar para casa e você vai voltar com seu filho. Você não vai ficar desamparado. E Jesus tem esse exemplo com uma mulher que ele nem conhecia. E aconteceu a mesma coisa com a mãe dele. Quando João tomou coragem e foi até a cruz, mesmo sabendo que poderia talvez ser apedrejado, cuspido, pessoas poderiam esbofetear, porque ele era discípulo de Jesus e era uma pessoa que era sempre vista de Tiago, de Pedro, era Pedro, Tiago, João e Jesus sempre juntos. João teve coragem e foi até lá. Quando Jesus viu João lá na cruz, morto, já quase morto mesmo, totalmente cheio de dores, ele olhou para João e disse: olha, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Jesus não desamparou nem no momento em que as maiores dores que ele teve no mundo, da maior responsabilidade
e um ser nesse universo teve, que o próprio Deus deu seu sangue, ele não desamparou a mãe dele. Muito bem, foi assim. Jesus jamais vai deixar de lado aqueles que não têm para onde socorrer, aqueles que não têm socorro de ninguém, que não tem socorro do homem, que não tem socorro do governo. Por isso que o salmista diz com toda convicção: eu elevo meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A confiança, você sabia que Deus não desampara os seus. E essa confiança nós devemos ter. A compaixão de Jesus é algo inimaginável, não dá nem para explicar. Porque, como eu disse, o centurião tinha dinheiro. O centurião poderia ajudar o Senhor Jesus Cristo. E Jesus o abençoou. As pessoas já poderiam julgar: olha, ele ajudou porque o homem é rico. Porque o homem, o dízimo dele talvez seria muito alto, né? Vai ajudar bastante a Jesus. Mas ele também ajudou uma viúva. O que a viúva podia fazer? Nada. Então não se preocupe. Se de repente você não é relevante neste mundo, talvez você não tenha um bom dom de oratório, talvez você não tenha uma boa voz, talvez você não tenha condições de ser um bom evangelista e trazer pessoas para a igreja, talvez o seu dízimo é ínfimo, como dizia o pastor Leme, não paga nem um envelope, mas Jesus não vai deixar de te abençoar. Jesus não vai deixar de estender as mãos poderosas para a sua vida. Ele não está olhando para a sua mão, ele não está olhando para a sua conta corrente, ele está olhando para a sua necessidade. A sua necessidade que importa para o Senhor Jesus Cristo. O não quanto você pode dar para ele. Ele já tem tudo. Quem pode dar algo para o Senhor? Ninguém. Nós somos eternos vendedores. Ele nos abençoa mesmo assim. E para terminar, irmãos, Jesus também abençoou aqueles que são desprezados. E durante o ministério dele, ele mostrou isso o tempo todo. Durante o ministério de Jesus Cristo, ele sempre abençoou aqueles que eram os mais desprezados: leprosos, prostitutas, ladrões, povos meio gentios, né? Porque onde Jesus foi criado, irmãos, era um lugar misturado. Era judeu junto com gentio. A área que tinha um povo mais puro, onde tinha mais judeus, era para Jerusalém, perto da Judéia. Jesus nasceu na Galileia dos gentios, como diz o próprio profeta Isaías. A Galileia dos gentios. Ele nasceu naquela região que, segundo o próprio Isaías, era uma região de trevas, agora viu uma gloriosa luz. Mas, então isso demonstra o quanto Jesus vem para aqueles que são desprezados. Para aquelas pessoas só podem enganar mesmo. Se não sabe que é uma miríade, milhares de religiões, principalmente as mais secretas, eles escolhem a dedo quem pode ser o membro deles. Geralmente são pessoas que têm dinheiro, são pessoas que têm influência, ou pessoas que têm uma capacidade intelectual acima dos demais. As pessoas são espirituais. Menino, pode estar aqui no doutor. Vem pra cá, aqui você vai se dar bem. Vem pra cá. Escolhe a Deus. Acredito aqui que ninguém foi chamado para ser ou maçom, para ser parte da Golden Dawn, para ser parte da ONU, para ser parte da Aborte, né, que é a Rosa Cruz, essa sociedade secreta. Ninguém aqui foi convidado, porque a gente não tem dinheiro, a gente não influencia um grande número de pessoas e ninguém tem uma capacidade aqui fora do comum. Não fomos chamados para fazer parte dessas pessoas, somos desprezados. Mas eu posso garantir que cada um de nós um dia ouviu poderosamente a voz do Espírito Santo falando do coração. Jesus não tem dinheiro, Jesus. Jesus, eu sou analfabeto, Jesus. Jesus, eu sou meio gago, não sei falar direito, Jesus.
Jesus, eu não tenho uma profissão boa, Jesus. Jesus, fisicamente eu não sou bem aceito. Jesus, na minha família eu não sou bem aceito. Eu tenho muitos pecados, as pessoas têm vergonha de mim. Vinde a mim toda a questão cansada e sobrecarregada, que eu vos aliviarei. Não quero saber o quanto você pode influenciar as pessoas. Não quero saber o quão carismático você é. Não quero saber o quão bem visto pela sociedade você é ou mal visto. Eu só quero você no meu filho. É desprezado porque tem um vício muito forte. É desprezado porque é pobre, é desprezado por causa da sua cor, por causa do seu peso, por causa da sua doença que você carrega, por causa do modo de você falar, do modo de você vestir. Eu não estou nem aí. Venha para o meu reino que eu vou te salvar. Aleluia. Há um tesouro no céu. O Senhor não consegue olhar de maneira alguma um homem pelo aquilo que ele pode dar de modo material, mas sim porque ele criou o homem. Ele criou o homem, não está nem aí. Deus consegue ter o mesmo modo de medir que nós temos. Nós achamos que as pessoas importantes são aquelas que têm muitos títulos de doutorado, de mestrado. São as pessoas que moram em bairros nobres, que moram em verdadeiros palácios. São pessoas que têm autoridade para fazer leis. Mas o Senhor Jesus Cristo não consegue medir as coisas dessa maneira. Ele simplesmente vê o homem como um ser necessitado de sua misericórdia. Na verdade, irmãos, todos nós somos desprezados. Só que alguns não conseguem se ver como desprezados por causa da sua situação financeira, por causa da respeitabilidade que eles têm na sociedade, mas também são desprezados. Mas aqueles que têm a condição sabem que não tem a melhor maneira de serem respeitados porque não tem dinheiro, porque não tem uma grande inteligência, porque não tem títulos de doutorado. Esse sabe a necessidade de se chegar até Jesus Cristo. E é por isso que a grande maioria das pessoas que crê no Evangelho de Jesus são pobres. Não são ricos. Mas isso é estranho, né? Mas é assim que funciona. Jesus mesmo disse: Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e revelaste os pequeninos, porque foi do teu agrado. É exatamente assim, palavra por palavra, porque nós sabemos o quão pequeno nós somos. Nós temos essa consciência. Como pobres, como pessoas que não têm condições de ter bons advogados, de morar em belas casas, nós sabemos essa condição. Então o Evangelho penetra mais forte conosco, porque o Evangelho, ele põe abaixo o ombro. Quando eu falei de religiões secretas, elas exaltam, você vai ser Deus. Se você seguir um plano certinho aqui, ó, de doutrinamento, de ensinamento, se você seguir isso aqui, ó, cartilha por cartilha, grau por grau, vai chegar um grau que você vai ser Deus. Agora o Evangelho é o seguinte: você é pecador, você vai para o inferno, você está devendo, mas se arrepender dos seus pecados e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, você é salvo. Pessoas arrogantes não creem isso. Mas pessoas humildes, pessoas às quais foram convencidas pelo Espírito Santo, que são desprezadas, sabem que ninguém as quer, quando ouve essa palavra, é uma palavra de muito poder. E creem em Jesus Cristo. Esse é o caso da mulher. Quando Simão chamou Jesus, ele queria talvez até um debate teológico com Jesus. Vamos discutir aqui, né? Vamos ver como que é. Quem ressuscitou Moisés? Como é a lei? Qual que é o maior mandamento da lei? Esse tipo de coisa. Mas aquela mulher já chegou, já chorou, começou a regar os pés de Jesus com seu choro, começou a beijar os pés dele e limpava com seus cabelos. Eu não queria nem saber se Jesus era um grande mestre, eu só queria, mas se arrepender dos seus pecados e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, você é salvo. Pessoas arrogantes não creem isso. Mas pessoas humildes, pessoas às quais foram convencidas pelo Espírito Santo, que são desprezadas, sabem que ninguém as quer, quando ouve essa palavra, é uma palavra de muito poder. E creem em Jesus Cristo. Esse é o caso da mulher.
quando Simão chamou Jesus, ele queria talvez até um debate teológico com Jesus. Vamos discutir aqui, né? Vamos ver como que é. Quem ressuscitou Moisés? Como é a lei? Qual que é o maior mandamento da lei? Esse tipo de coisa. Mas aquela mulher já chegou, já chorou, começou a regar os pés de Jesus com seu choro, começou a beijar os pés dele e limpava com seus cabelos. Eu não queria nem saber se Jesus era um grande mestre, eu só queria se humilhar diante dele, daquele homem, que era um homem rico, um homem poderoso, que não queria saber de Jesus, também só queria testá-lo, o seu conhecimento, se escandalizou com aquilo. Mas aquela mulher foi salva e aquele fariseu ela que naquela época era desprezada na sociedade, com certeza hoje está no céu. Agora, de Simão fariseu está no céu. Aquela mulher está no céu. Se você hoje se sente desprezado, ninguém te vê em autoestima, sabe que há um Deus no céu que tem muita estima por você, tem muita compaixão, realmente te ama e quer levar você ao céu e quer abençoar a sua vida. E que Deus possa abençoar os irmãos, e assim nós temos oportunidade em nome de Jesus. Amém.